Beleza? A gente está de volta aqui com o Alejandro para a segunda parte do nosso papo. O primeiro papo teve um domínio do Alejandro contando bastante história e foi muito Falo bacana, demais. assim, né? Mas dessa vez eu vou fazer mais perguntas para o Alejandro, até porque, assim, a história do Alejandro é muito interessante, ela é muito inspiradora, cheia de idas e vindas, altos e baixos, e eu acho que é importante para as pessoas entenderem que, ainda que você tenha uma infraestrutura, uma família, os estudos, tem muitas outras coisas na sua trajetória, na sua vida, que podem, assim, ter um impacto nas suas decisões. O Alejandro colocou também o interesse que ele tem de também estar na Europa, ele colocou sobre as tecnologias que ele trabalhou, as várias startups, a questão da família também, da construção do curso dele, dos 10 anos aí para se formar. Então, assim, o primeiro vídeo está muito legal e o segundo vídeo que a gente está começando vai ser também muito bacana. Aí, Alejandro, assim, agora que o pessoal já conhece bastante da sua trajetória, da sua vida, eu acho muito interessante que você tem, assim, um conhecimento técnico muito vasto, né, cara? E, assim, você passou por vários movimentos em Campinas, e eu lembro que quando a gente se conheceu, teve um movimento que você participou, que foi o do LHC, que era o do Laboratório Hacker de Campinas, que foi muito inspirador no momento, né? Tinha muita gente, muito estudante da Unicamp. Eu queria que você contasse um pouco dessa passagem pelo LHC, Laboratório Hacker de Campinas. Então, Hackerspace, né? Hackerspace no Brasil, ele começou com o Garoa de São Paulo, tá? Inclusive fez aniversário esses dias do cara que inspirou, né, a criação do LHC em São Paulo. E a melhor definição que eu encontrei foi um lugar, um espaço para fazer coisas legais que você não pode fazer em casa. Né? É bastante simplista, mas a essência é um pouco isso, e uma questão de comunidade. O que acontece? O bom do Hackerspace é que é realmente um espaço de hackers, de construção, de você, sabe, de você ter aquele laboratóriozinho de eletrônica, aquela marcenaria, aquele espaço de pintura, aquela coisa que você não vai fazer em casa. E é um espaço que você consegue compartilhar, sabe? Que você tem outras pessoas para conversar, para fazer um projetinho junto, para construir alguma coisa. E Hackerspace pelo mundo é assim. Tá? Eu não duvido que tenha um Hackerspace em Madrid também. Realmente, Tem sim. um muito famoso em Nova York. Tem de tudo um pouco por aí, sabe? Aqui tem Nas grandes um, Alejandro, capitais. que é da Prefeitura de Madrid, que ele chama Media Lab. É um laboratório de mediação. E lá, cara, eles têm Legal. todas as tecnologias que você pode imaginar, inclusive o prédio, ele tem um painel, é uma fábrica antiga, ele tem um painel inteiro fora que os caras programam de vez em quando várias coisas. E uma vez eu fiquei jogando, tipo, como se fosse um Pac-Man, assim, eu tava na calçada, eu ia movendo os braços e ia controlando o jogo. Era muito legal. Que joia. E assim, o espaço é muito bacana. Tem sempre eventos, tem uns eventos muito bacanas. Depois entra lá na página do Media Lab, inclusive você pode propor alguma oficina, algum trabalho. Tem muitos artistas também que vêm, e hackers também, que vêm com algum auspício, algum tipo de investimento para ficar hospedado, porque eles têm, acho que são 3 quartos, e é bem Que legal, os quartos joia. ficam lá no alto. Tem Nossa, uma quanta biblioteca estrutura. Caramba. de tecnologia. Eu vi muita gente legal lá, o Richard Stallman deu palestra lá, veio uma galera também do Brasil, lá de Brasília, que fazia um trabalho que era o Pushing Together. Eu até participei do projeto, foi quando eu conheci a minha namorada. E assim, eu gostei muito desse espaço do Media Lab. E quando eu estou tranquilo, eu vou lá, sento numa mesa, pego um cafezinho e trabalho. Cara, sabe que aspecto interessante? Porque muito hackerspace não gosta dessa relação com o público, né, com o governo. Uhum, Muitos querem ser independentes. Então, o que uhum, acontece? O LHC, ele nasceu independente de contribuições, literalmente contribuições. Tem umas discussões longas, principalmente com o pessoal do Garoa, por que eles não querem se envolver com o governo? Porque eles não querem ficar induzidos ao governo. Então, tipo, o que o governo quer, de repente eles querem impor de
Tipo, eu preciso fazer um projeto aqui dentro, eu preciso entregar alguma coisa, para que eu mantenha o espaço, eu preciso que vocês façam tal coisa. Não, 100% independente, assim, que eles trabalham, tá? Então, por exemplo, você deve conhecer o espaço ali na Dom Pedro, como é que chama? Um centro de tecnologia, o CIT, Sei. ali tá, na Dom Pedro. Eles têm espaço para um monte de coisa. E a governo, inclusive, tem uma faculdade lá dentro, Não é tá? CTI? O Centro de CTI, Tecnologia Renato CTI, Archer? CTI. O Renato Archer queria que o LHC fosse dentro do Renato Archer. E a galera falou, não, meu, a gente é independente. Então, assim, Renato Archer tem hora para fechar, tem hora para abrir, Uhum. tem, sabe, tem questão de como é que você coloca equipamento lá, esse tipo de coisa. Não, nós nascemos livres, então se a gente quiser tomar cerveja à vontade, fazer festinha, fazer churrasco no meio da noite, foda-se, a gente faz. Tá? Uhum. E foi bem assim que o LHC nasceu. E o LHC nasceu numa salinha, dentro de um espaço mais ou menos comunitário, que era uma pessoa que alugou salas de um lugar para movimentos, assim, então tinha artistas, tinha muita coisa lá. E a gente tinha nossa salinha pequena que, com o tempo, foi ficando, assim, ridícula porque tinha muita coisa lá dentro. Quando o pessoal se mudou da primeira sala, porque a gente recebia muita doação. O Leandro Pereira foi um cara que ele comprava e mantinha as coisas dele lá dentro, porque ele gosta muito de espaço. Inclusive, ele está nos Estados Unidos, ele não vê a hora de voltar na LHC lá, porque ele ama aquele negócio. Ele é mais ativo do que eu que estou aqui em Campinas. Tipo, nas listas do WhatsApp, ele vive entrando nos servidores, configurando coisas e tudo dos Estados Unidos, sabe? É engraçadíssimo. E a gente se mudou para uma casa que, inclusive, esses dias saiu no Twitter. Depois, lembra que da gente colocar esses links, se você for pôr no YouTube, tá? Eu te Ah, passo depois. legal. Saiu esses dias, o cara falou, olha que legal essa... É um site super conhecido de hackerspaces. Olha que legal esse hackerspace aqui, colocar a foto na entrada da antiga casa, porque inclusive o pessoal se mudou há pouco tempo, para uma casa maior ainda, né? Uhum. Só que aí que acontece? O LHC ele já virou organização, né? Já tem um CNPJ. Que isso, cara, para um espaço de hackerspace é uma virada grande, sabe? Acho que em qualquer lugar. Porque você não consegue receber doações sem ter um PJ. Cara, quem que vai querer dar para uma pessoa física uma doação? Não faz sentido para empresas. Uhum. Então, isso é uma virada grande. Tanto que hoje, a história é cômica, mas o Garoa está focado em comprar a casa deles. Caramba. É, que faz Tem sentido. noção? É, é, Então eles fazem eventos que dá uma puta de uma grana, assim, são palestras muito legais que, cara, acho que eles já estavam com 60 mil, alguma coisa assim. Eles estão querendo comprar a casa. Tipo, que legal, imagina, tipo, faz são donos do sentido. próprio espaço deles. A área de Faz TI, muito né, sentido. ela é uma área que ela tem pessoas com certo poder aquisitivo. Mesmo que você venha de uma família humilde, você passou pela área de TI, pô, é fácil em São Paulo você ser um sênior, um pleno e ganhar 10 pau, ganhar 15 pau. Então, assim, pagar por um curso, pagar por uma palestra ou até contribuir para uma comunidade de software não passa a ser uma coisa absurda, né? Ela Não. passa a ser possível. Não, e a LHC ainda está vivendo de contribuições, tá? Eu estava contribuindo até então. Não quero entrar no tema porque eu tive umas rixas com o pessoal lá, tá? Normal. Mas isso aí não entra, sabe? Eu mais estava esperando passar a pandemia e acontecer, porque um pouco da história que eu contei da primeira parte é o seguinte, cara, com filhos é foda. Você encontrar com amigos, sair, esse tipo de coisa. Uhum. E quando eu estava no segundo filho, que eu estava feliz, que inclusive eu palestrei a história da granja, o cara Uhum. nunca soube, o dono da startup. Eu palestrei no TDC dessa startup da granja. Tá lá, 2017, eu palestrei lá, inclusive eu fui na casa da Yara e do Vinícius Sanger, em Ubatuba, conheci eles, né? Foi bem legal. A Yara é doida para me colocar para cuidar de uma trilha dentro do TDC. Uhum. Mas assim, cara, muita coisa aconteceu dentro desse tempo todo. Mas LHC é bastante legal, assim, cara. É só
pelo menos assim, quando a gente está presente lá, acho que são as melhores conversas que eu já tive. Assim, é bem interessante. Uma coisa que eu vi que você falou é essa coisa da relação do público com o privado. Como que na sua cabeça vem uma relação entre público e privado que seja benéfica tanto para o público quanto para o privado? Imagina aí, se põe aí na função de um MCTI, um Ministro de Ciência, Tecnologia e Informação no Brasil, que precisa realmente de conectar essas comunidades, tanto comunidades, por exemplo, um quilombo, uma aldeia indígena, uma comunidade ribeirinha, ou um grupo de hackers numa grande cidade, né? Um quilombo urbano, vamos lá. Então a gente tem uma infinidade de pessoas, de tipos, de forma de pensar, de necessidades e demandas, em que o poder público pode contribuir, porque ele tem os recursos, né? E os impostos são pagos para fazer com que o espaço público seja melhor para todos. Então, assim, nesse inteirinho, você trabalhou em vários lugares, lá no CRJ, essa coisa do LHC, então você tem uma certa experiência. E você também trabalhou na indústria, no meio privado. Eu queria ouvir, assim, como que você acha que dá para ter uma Liga, né? Daria? Cara, dá. Só que aí a questão é quem vai ceder primeiro, né? Ou quem vai ceder de que lado? Porque o que acontece? Depende muito do estilo, sabe? Da política que o pessoal quer ter dentro do espaço. Então, por exemplo, eu estou pondo o exemplo do Garou e do LHC, que, assim, da essência, eles são um pouco parecidos pela questão independente, porque eles realmente não querem ter amarras. Então, mas você tem o lado, assim, se você é dependente, você tem que trabalhar quase em dobro, né? Mas espaço público, você tem que seguir as regras do espaço público. Querendo ou não, eu estou pondo grana aqui dentro. Então, independente de privado ou público, né, de governo, eu estou pondo grana aí dentro. E a gente tem que entrar em acordo de regras. Né? O espaço também é meu. Sabe? Eu estou fazendo esse espaço rodar. Então, assim, quem que vai ceder ou quem que vai aceitar a regra do outro? Entendeu? Porque querendo ou não, esse lugar que você me comentou da Espanha deve ter hora para fechar, hora para sair, coisa que não pode fazer, né? E para ter as coisas, sabe, você precisa de regras, sabe? Não que o pessoal vai lá e detona lá os hackerspaces aqui, mas é muito disso, sabe? Tipo, até onde você aceita a regra do outro. Não só a questão da regra, mas sabe, todo esse aparato que acaba chegando para você de que, bom, se você é espaço público, também tem relação com a prefeitura. Se você é empresa, a empresa às vezes até está querendo que você abra um espaço que o pessoal possa trabalhar. Tem o WeWork, tem alguns lugares aqui que também são de cooperação de startups ou de pessoas independentes. E, galera, quer produção. Então, porra, eu sou uma empresa, eu queria pôr dinheiro aí, mas eu também queria ver se vocês não pesquisavam tal coisa para mim. Mano, o LHC e o Garou, a galera vai de, tipo, terça, quinta-feira, fim de semana não tem ninguém, o espaço fica muito tempo fechado, bastante fechado, e só que assim, é o horário que o pessoal tem para ir para lá, né? Muita gente que trabalha, né? E muita gente bem empregada até. E assim, a galera não tá afim, assim, não se encontrou o espaço para as pessoas que, vamos fazer um espaço de cooperação, que as pessoas ficam, que trabalham remota, por exemplo, e vai trabalhar aqui dentro. Não vamos fazer um projeto de alguma coisa aqui dentro? O pessoal era muito contra, sabe, por exemplo, teve uma rixa muito feia com um cara que queria dar curso lá dentro e curso pago. Tipo, sabe, o cara, geralmente ele faz, ele fala, pô, mas, sabe, R$10 de cada um, tal, só para manter o esquema. Teve uma rixa grande, que ela fala, não, você não vai fazer dinheiro aqui dentro. A não ser que seja para o espaço, sabe? E aí é difícil, sabe, você casar as duas coisas. Então, assim, o pessoal do comércio quer, pô, isso aí precisa produzir de alguma forma, eu não estou só economizando imposto. E o pessoal do governo, não, pô, eu preciso seguir algumas regras aqui dentro de espaço público.
né? Então, você tem que equilibrar essas coisas para você poder ter isso. Pode ter? Claro que pode ter, cara. Inclusive, até soube que tinha um espaço de biblioteca, alguma coisa do tipo, lá no Taquaral, perto de onde tem o supermercado Taquaral. Eu não sabia que tinha aquilo, e era um espaço público. Acabou fechando depois com o tempo. E entre outros, né, você, sei lá, a questão do lado como é que chama o espaço que você trabalhava? A Casa de Cultura Tainã, você fala? Exato, a Casa de Cultura Tainã tinha os espaços da Tainã também, que eram públicos, e tinha suas regrinhas e tudo mais, né? E os vários centros que a gente instalou com o Jovem.com, deve ter ficado um ou outro, e eram todos espaços públicos, né? Ou era uma guardinha, era um negócio de manutenção da prefeitura, era sempre alguma coisa assim, que eles pegavam uma salinha para criançada poder ir lá e fazer alguma coisa da vida e acessar o Orkut, né? Eu tenho uma sensação de que esses projetos eles não são tão sérios dentro do potencial que tem a cidade de Campinas. Vamos localizar, né? Campinas, São Paulo, é polo 2 de alta tecnologia no país. Ela tem um colisor de partículas, uma das maiores universidades do mundo, que é a Unicamp, tem a Pontifícia Universidade Católica, que é uma das maiores universidades também do país, a própria PUC-Rio, por exemplo, é uma universidade muito importante, mesmo sendo uma universidade privada. Em Campinas você tem o próprio CTI, que a gente tinha citado. Campinas também é uma cidade que já tinha um histórico por conta dos Barões do Café. A própria Avenida Paulista em São Paulo, grande parte das pessoas que tinham propriedades nessa avenida eram os Barões do Café. Então, hoje, ao lado do campus da Unicamp, tem um bairro que chama Barão Geraldo, que é justamente um dos maiores barões do café. Então, assim, a gente vem de uma cidade que ela é muito rica, né? Ela foi muito rica, ela teve muito histórico. Isso porque ainda estou desviando um pouco da história escravocrata da cidade, mas vamos deixar isso para outro papo. A questão de centro aqui é que é uma cidade muito rica. Ela tem muita tecnologia. Inclusive, eu cresci em Barão Geraldo. Exatamente. E aí, a questão que eu ia colocar para ti, né, falando em Campinas, você acha que Campinas influencia na formação de alguém para a área de TI? Ela direciona de alguma maneira por conta de ter todo esse histórico tecnológico? Eu gostei que você ampliou um pouco isso. Vou te contar uma dificuldade muito grande de hackerspaces, tá? Cara, é difícil você manter pessoas circulando dentro do espaço, tá? É muito difícil. Por exemplo, o Garou em São Paulo foi prova viva de que simplesmente você fazer oficinas, eles faziam muitas oficinas de Arduino com uma frequência boa, direto, passou centenas de pessoas lá dentro. Acabou o laboratório, não mudou muita coisa. E em Campinas, fizeram aqui o Pedro... Esqueci o sobrenome dele. O Pedro, ele fez várias oficinas de IoT, o Pedro e o Gabriel. Eu vou lembrar os nomes depois. Eles fizeram muitas oficinas de IoT, foi ótimo, entrou um pouco de gente, mas não no volume que a gente esperava. Então, assim, é difícil você manter o interesse das pessoas nesses espaços, sabe? Nesses espaços públicos, assim. Não é todo mundo que entende, que enxerga, que fala, porra, mas eu posso realmente frequentar? Cara, se alguém abriu a porta, ou se alguém já abriu o espaço, a gente não tinha limitação nenhuma do pessoal ir lá, abrir um computador, começar um projeto, usar o soldador, usar a oficina de marcenaria, esse tipo de coisa. A gente não tem limitação. Não sei se é por falta de divulgação, de ampliar a divulgação, esse tipo de coisa, mas as pessoas realmente não se interessavam de circular ali dentro daquele ambiente. Então, era difícil. Cara, Campinas... Cara, é um berço de tecnologia, tá? Não vou negar. Você tem a FAC também. Você tem a Metrocamp, que forma muita gente da PUC está vindo para a Metrocamp, e você tem outras católicas também, aqui na região. É vasto, sim, a questão de gente. E conheço gente, cara, que veio de outros estados do país, que fizeram Unicamp e se mantiveram em empresas aqui da região,
né? CIT tá cheio de gente de qualquer lugar do país, porque gente que vem da Unicamp, vem da PUC, estudou aqui na região e ficou, né? Então, assim, tem sim, é uma região muito boa para, por isso que chamam, né, o segundo Vale do Silício, né, aqui, por conta das especializações. A gente faz até mestrado aqui na região, tudo. Tem um colega que veio do Nordeste fazendo mestrado aqui, né, de Recife. E é um espaço muito propício para estudantes, para achar profissionais, assim, Deviam chamar de esse tipo Vale de do Café, coisa. né? Porque café é o combustível do programador. Exato. Só que assim, o que pega muito, né? O que eu tive de problema? Vamos colocar aqui. Assim, para você se formar é ótimo, assim, mas você faça uma FAC, uma Metrocamp, coisa do tipo. Cara, eu fui trabalhar em São Paulo, tinha um monte de gente que tinha se formado na FAC e qualquer outra faculdade dessas particulares. Não faz muita diferença. O que faz diferença é a sua dedicação, o seu empenho, é quanto realmente você consegue programar. Programar não é para qualquer um, cara. Sério. Eu tenho um colega próximo, eu sou o padrinho de casamento dele, e ele fez administração nos Estados Unidos, não sei para quê, mas ele fez. Uma outra história, o Hugo, você conheceu o Hugues, cara alto de 2 metros, ele estava nas festinhas de casa. Quem sabe você não vai lembrar dele tão fácil. Mas ele falou, cara, eu vou fazer tecnologia porque é isso que dá dinheiro. Eu falei, tá bom. Mas, cara, programar não é para qualquer um. Hoje ele mexe com infraestrutura. Ele falou, cara, não dou conta de programar. Porque a abstração de código não é para qualquer um, cara. É incrível. Estruturar a informação, mexer com lista, mapa, ifs, elses, whiles, e como é que entra a informação, como é que sai a informação, não é para qualquer um, sabe? É uma limitação muito grande. Não sei se você viu um post esses dias do Twitter que fez um buzz grande no Facebook e outras mídias, de uma menina que falou, tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui? Ela fez um if para todos os números de 1 a, sei lá, 30 para saber se o número era par. Tipo, oi! E aquele porcento lá que você coloca para poder ver se o número era par? Módulo. Tipo, as pessoas não conseguem abstrair. É muito de programar como se vê, que eu digo. As pessoas programam como elas veem. Tipo, ela vê no código, assim, por onde que vai passar o código dela. Elas precisam, às vezes, enxergar no código como vê. Elas não conseguem abstrair como aquilo vai acontecer. Mas, Isso é sabe o uma que eu limitação acho? que o pessoal tem. Tem uma coisa que são algumas ferramentas, né? Tipo, se a gente para, a sua câmera caiu um pouquinho, se a gente para um pouco para pensar, por exemplo, como que eu aprendi módulo, né? Eu aprendi porque um professor estava dando uma aula de matemática discreta, puxa, eu não lembro do nome dele agora, Santana, professor Santana, muito jovem na época e muito sério, muito correto. E eu gostava muito das aulas dele, eu tive muita dificuldade, então eu não aprovei na primeira. Na segunda vez que eu fiz, eu prestando bastante atenção, eu comecei a notar algumas coisas. E ele explicava muito bem, né? Ele dizia, olha, se você quiser, por exemplo, ordenar os nomes das pessoas, pensa o seguinte, um nome, ele é composto de caracteres. Cada caractere tem um valor na tabela ASCII. Se você pega o primeiro caractere e ordena os números, você já tem um ordenamento a partir do primeiro caractere. Se você pega o segundo, então você vai conseguir ordenar um nome sem ter que conhecer a ordem alfabética. Você consegue ordenar só pegando o número da tabela ASCII. Então, assim, ele dava ideias para a gente, ferramentas que hoje, para um programador, talvez seja, assim, tem programador que não sabe. Ou então, tipo, você pegar o binário, né, e você fazer um shift para a direita ou para a esquerda, você está multiplicando ou dividindo por 2. Então, o cara não sabe, às vezes ele não sabe desses recursos que ele tem na máquina, né, e ele não vai usar esse recurso. Então, eu estou fazendo uma multiplicação muito barata. Muitas vezes a gente chega em discussões do tipo, mas o código ele não precisa de ser eficiente, né? Porque já tem o compilador que faz a parte de otimização de código, né? Então o programador não precisa de criar um código eficiente, mas nem sempre é essa questão. Então você ter uma bagagem e conhecer um conjunto de tecnologias que permitem você criar um código eficiente meio que naturalmente, ou por exemplo, eu gosto muito do GNU Parallel, para poder fazer as chamadas assíncronas não, né? Que elas são paralelas.
para poder testar, por exemplo, a API. Eu tenho 8 núcleos, então cada núcleo dá um cur e faz uma chamada. São coisas que, às vezes, esse programador é jovem, que ele vai lá, faz um técnico, ou ele aprende num Udemy, ele não vai ter contato. Então, para mim, eu acho muito legal ter contato com isso que você está falando, cara. Você tem menos ferramental, porque você... a galera fala, ai, mas será que vale a pena fazer faculdade, gastar 4 anos, etc, etc. Você aprende a aprender, você tem ferramental para tirar ideias, e você entende mais como o computador funciona, como as coisas funcionam por baixo. Então, porra, por que eu não uso float? Cara, evite float, use fixed point, cara. Multiplica por 100 e transforma inteiro. Você divide de novo. Ninguém vai brigar com você por causa disso. Mas, cara, float é uma coisa muito cagada, porque ela é binária. Então, assim, saem umas coisas muito malucas, porque ele não consegue representar o número decimal corretamente, porque por baixo ele tem um float, ele tem um binário ali que não se encaixa direito. Então tem umas divisões que dá aquele 99999 até lá atrás, e a galera fala, pô, mas por que ficou ruim? Fala, meu, mas você precisava de 100 casas decimais? Não. Você às vezes precisa de uma ou duas, e você tem uma solução muito mais simples, que, porra, a máquina, nossa, te pede, meu, beija seu pé, assim, fala, cara, obrigado por me dar float para trabalhar. Porque é cagado pra caramba. Por que GPU sofre tanto? Porque esses trocentos milhões de pontos com cores, com, sabe? E GPU trabalha bem com float, mas é essa bagunça de binário, sabe? E por baixo tem um binário lá trabalhando, né? O pessoal esquece, mas a máquina acaba interpretando o que você escreve. Então você tem alguns cuidados que você tem que tomar quando você escreve código, que quando você estuda um pouco mais a fundo, você entende melhor porque raios aquela coisa acontece dessa maneira, sabe? Porque, sabe, acaba te atrapalhando a vida lá na frente. Quando você chega nas nuances de performance, esse tipo de coisa, você começa a enxergar e fica, nossa senhora, como meu código tá uma bosta. E o que aconteceu? De uns anos para cá, principalmente da época que eu te conheci, a capacidade dos... Aquela época já era boa, né? Agora tá bem melhor. A capacidade dos computadores aumentou muito. Você entrou com Docker, você entrou com nuvem, as coisas ficaram mais fáceis de subir e de interpretar códigos um pouco mais pesados. Então, assim, as pessoas passaram a não se incomodar tanto com kilobytes, ou até com megas. Porque, meu, qual o problema de subir uma instância de Java, uma instância de Python, numa maquinazinha e rodar? Eu, programador, sou muito mais produtivo com essas linguagens. Para que eu vou cair no C para poder ganhar performance? Eu tenho, inclusive, criar um Go, né? Tem uma performance muito boa. Python, você faz umas maldades, inclusive eu andei fazendo umas maldades com Python também, que você ganha super performance, mas você não precisa cair no C. Você não precisa cair nessas linguagens mais baixo nível, porque, meu, você pode ter uma performance tal qual, porque, cara, você não precisa mais se preocupar com kilobytes ou com microsegundos, nanosegundos. Os processadores já estão muito modernos. Você tem que se preocupar hoje com o quê? Com paralelismo, com threads, com comunicação de processos, esse tipo de coisa. Você tem que aprender a dividir as coisas. Dividir o trabalho. E aí, a galera que, assim, sabe, não consegue ter a abstração de ver isso, tipo, porra, legal, mas o que é muito comum na indústria? Cara, eu preciso trabalhar com fila. Por que eu preciso trabalhar com fila? Porque eu tenho trocentas requisições entrando num site, tenho vários caras recebendo as requisições, você acaba fazendo isso, né? Tipo um servidor que tem várias entradas, e eu coloco numa fila porque alguém vai consumir do outro lado. E quem que vai consumir? Um monte de outras threads também. E como é que você orquestra isso? Cara, você entende porque isso é necessário? Você entende por que você não pode, tipo, pegar um monolito grandão lá e, tipo, ó, essa aqui é minha porta de entrada e você se ferra. Tipo, não dá. Você tem que distribuir. É muito mais fácil você ter um monte de processadores trabalhando para você do que um central que é super rápido. Então, assim, é muita abstração. E isso, cara, na faculdade é lindo. Você tem disciplinas para aprender isso, sabe? Você tem cadeiras lá na faculdade para discutir a respeito disso. E, vou fazer um Udemy lá que fala disso. Cara, o cara não vai te dar uma base teórica boa o suficiente. Eu tenho livros que eu não deixo de ter em casa,
que fala sobre sistemas operacionais e redes. Que fala, cara, por baixo é um conhecimento muito rico de, cara, quase década atrás, que todo mundo aplica ainda, sabe? Consumidor, produtor consumidor, entre outras coisas lá, que por baixo esses frameworks e todos esses caras, o que é o GOF? Que é o Game for Four, né? Que é dos padrões de orientação a objeto lá. Cara, os grandes frameworks, eles usam muito aquele negócio de orientação a objeto. Eles leem o seu código para o framework ser alimentado e ser executado. Mas são padrões, e padrões fazem bem a vida, principalmente no programador, tá? São saudáveis. Então, assim, eu acho importante, sabe? Esse conhecimento universitário, bastante, sabe? E aí é aquela abstração que a galera se pede, vou fazer um técnicozinho, tal, não sei o quê, mas você não vai conseguir aprofundar muito. Sim. Eu vejo, assim, que uma das coisas que muitos programadores que estão passando aqui para conversar comigo reclamam, putz, essa não é a palavra, é que, na verdade, evidenciam o fator da gente ter que estudar muito. Todo dia tem que ler muito. Qual que é a sua... Como que você se informa, Alejandro? Como é que você faz para aprender? Cara, bom, eu me oriento muito ao que eu preciso, tá? Eu não tenho necessidade hoje muito de procurar base teórica, tá? Em geral, o trabalho do dia a dia profissional não tenho tido necessidade. Mas, cara, eu tentei seguir a hype de seguir vídeos e me dei muito mal. Por exemplo, na minha época de React Native que eu comentei, cara, eu tive que pular metade dos vídeos de aulas do cara para pegar o cerne do que realmente precisava. Mas isso foi uma dica que o Neto Marinho me passou uma vez. Inclusive, depois vamos deixar o link do podcast dele, que o cara manda muito bem. Ele mandou uma resposta no Twitter muito boa. Ele falou, cara, você é engenheiro. Você lê documentação. Você abre uns posts aí, monta uns exemplozinhos e acabou. Você entendeu a tecnologia. Não, sabe, não é... Você não precisa ir lá e gastar não sei quantas horas lá e tentando entender a ideia do cara, que geralmente esses vídeos dão conhecimento muito básico das tecnologias que a gente começa, que eles sempre pegam do cara do comecinho, do tipo, eu sou uma criança que vim brincar, sabe? Mas, eu leio documentação, eu leio post, eu tento pegar uns beabás de tutorial, sabe? Eu gosto muito, eu sempre indico muito falar, olha, primeiro pega um livro. Então, por exemplo, Dive in Python. Todo mundo que me procura no Facebook fala, eu aprendi com esse livro, eu imprimi esse livro. Ele é aberto, tá, para Python. E na minha época de faculdade eu tinha impresso e li muito ele. E aí eu monto um projetinho. Eu tenho que resolver um problema. Eu monto um projetinho básico e dali, porque você tem que exercitar. Você não vai aprender por osmose. Você tem que exercitar de alguma forma. Você tem que ter problemas, você tem que ter dúvidas para aprender. Então, isso acaba enriquecendo seu conhecimento, porque ao ponto que você vai tendo dúvidas, você vai aprendendo a buscar no Stack Overflow, você vai aprendendo você vai encontrando como são os caras que realmente te ajudam nos tutoriais, nos posts de fóruns ou de sites, de blogs, e assim vai andando. Mas, cara, é assim como muita gente está fazendo. Tá? Só que eu já tive problemas que não estavam nessas mídias. Já me aconteceu de simplesmente pegar o código-fonte do negócio porque ninguém tentou fazer o que eu queria fazer. E aí eu tive que ver como o cara fez, entender como o cara fez e moldar a maneira que eu ia desenvolver o que eu precisava, porque simplesmente ninguém chegou no Stack Overflow e disse eu tive esse problema. E acontece. Então, assim, você tem que dar a cara a tapa e falar, não, se ninguém fez, eu vou ter que ler código-fonte, vou ter que estudar, vou ter que entender aquelas funções da linguagem ou do framework e me virar. Porque o que acontece? Você chega a um nível que aquele conhecimento base que você teve na faculdade, cara, ele construiu o seu conhecimento, o seu aprender das coisas. Cara, cálculo é uma bosta? É muito chato. Mas você tem
um pega de, tipo, entender a lógica das coisas e conseguir ler código, que, cara, aquilo acaba te ajudando. E matemática tem uma coisa muito legal que eu sofro disso. E olha que eu programo há muito tempo. Você está escrevendo código, você esqueceu uma variávelzinha, você escreveu alguma coisa errada, você esqueceu um ponto e vírgula, né? Isso é clássico. E aquela coisa da matemática que você não pode errar um sinal, a disciplina que você tem que ter com isso, vale muito para quando você programa. Querendo ou não, cara, te ajuda. Mas não quer dizer que você vai lá e vai ficar usando integral e derivado no que você usa profissionalmente. Então, assim, de vários lados você acaba aprendendo, né? E a leitura também, cara. Querendo ou não, a leitura é extensa. Tem um livro, cara, grosso, de Python, Fluent Python, do Luciano Ramalho, para ler. Tô até um pouco de medo, mas eu tenho que tomar vergonha em ler. Que, cara, pô, aquilo ali é maravilhoso. Te ajuda a programar, porque na hora que você está programando, até no seu inconsciente, você lembra de algumas dicas que os caras te passaram. Tem outro livro muito bom também, o Clean Code, que o próprio Neto Marinho falou, cara, é a bíblia do programador, Clean Code, né, que é código limpo. O cara não fala de linguagem, ele fala de, como é que você coloca nome em variável, como é que você, quantos parâmetros você vai pôr numa função, e por que você está pondo mais de 3? Não faz sentido, faz um objeto. Sabe? Ele vai dando várias dicas de programação que, cara, vale pro dia a dia do arquiteto ao juniorzinho lá embaixo, sabe? Uhum. Então, ler é muito interessante, porque você tem essa sinapse, sabe? De que em algum lugar você viu isso, sabe? E te ajuda, sabe? A ser um programador melhor, a ser um profissional melhor. Uhum. Ler. Então, assim, você não tem que ter vergonha de... Cara, é muita coisa para absorver, mas tá ali, sabe? Você constrói esse conhecimento em cima disso. Eu falo demais. Não, mas essa coisa de falar demais, às vezes não é bom, às vezes é bom. Mas assim, eu também falo bastante, então esse costume me fez conhecer muita gente legal e eu acho que com certeza também deve ter te ajudado em alguns momentos. Mas tem outros momentos que o pessoal meio cansa da gente, enfim. Aí a gente tem que saber. Cara, teve entrevista de emprego que o cara, ipsiliteris, cara, o cara queria que eu desse respostas objetivas ao que ele perguntou. Uhum. Ele perguntava uns trocinhos de Java que eu contava a história do negócio. Ele não, queria saber, é isso, é aquilo, é tal coisa, é tal outra. E claro, você dá um pouco de volta, às vezes, quando você não tem certeza. Eu não sou muito do... Uma coisa engraçada da língua, né? Chegamos na língua. Ah, verdade. Chegamos na língua. O nosso decoreba, ele é... tem a palavra certa para isso. O decoreba, a gente vê mal o decoreba, né? Que eu não sou um cara da decoreba, que assim, que sabe tudo de cabeça. Eu não sou o cara que, tipo, decora livro, decora comando e vai lá e estuda que nem um louco para poder passar o certificado e depois chegar lá e não sabe programar. Mas em inglês você tem o Know by Heart, que é a decoreba deles, né? Ah, você. Know by Heart, Aham. saber do coração. É meio poético até. Mas para Sim. eles não é ruim. E para eles não é ruim. Né? Não vem com uma... Não é pejorativo. Por exemplo, Eu, eu tenho memorizado ou minimonizado todos os nomes dos comandos de Linux. Por exemplo, cd, change director, list, né, ls, cat, concatenate, por aí vai. Eu lembro de todos os comandos assim e eu uso muito isso no dia a dia. Hoje, quando eu olho um comando, eu quero saber o que significa a sigla para que eu me lembre depois, porque para mim o nome completo ele tem um significado muito importante e a sigla eu preciso de conhecer cada uma das palavras. sabe que queriam fazer o dog, né? Eu Dog? vi isso em algum lugar. Porque tem o cat. Uhum. Tem relação com gato o comando. Não tô brincando. Tem. Tem até a história lá do Linux, tal, do cara que fez o cat para poder mostrar os dados de alguma coisa. E que alguém queria fazer o dog. Eu ainda vou achar essa discussão. Mas é engraçadíssimo. Mas, cara, porque você usava. Uhum. Você mexia com Linux. É Uhum. diferente. Você não foi lá e
ficou marretando, tipo, quais são os comandos? Eu quero tirar um certificado Linux ou algo do tipo, que depois você pode esquecer. Eu não gostava na faculdade de decorar as coisas e depois que eu passei pela disciplina, não lembrava de mais nada. Eu estudava. Eu fiz cálculo. Cara, eu peguei muito ADP nessa vida. Mas eu queria aprender as coisas. Eu não queria simplesmente passar por passar. De tipo, eu decorei a disciplina do professor, vou lá e boa. Entendeu? Não gostava disso. Eu não gostava mesmo. Sabe? Eu ia muito bem nos laboratórios de programação. E nunca gostei de decoreba. E, cara, para mim, tem muita entrevista técnica que o cara quer saber aquele detalhinho. Se eu declarei um negócio desse jeito e chamado outro, o que vai acontecer? Cara, eu nunca usei esse negócio desse jeito. É decoreba, é coisa de certificado. Isso, para que eu vou usar isso no dia a dia profissional? Então, há empresas e empresas, sabe? E, por exemplo, a Amazon nunca vai te perguntar isso. Ele quer saber como você se... Eu fui até a última fase da Amazon, né? Por isso que eu fui para Irlanda. Ele queria saber se você se preparava para... Se você sabia se preparar para começar um código, como você se portava na hora de desenvolver, na hora de fazer as perguntas, se você fazia todas as perguntas que você precisava para começar a escrever o código, sabe? Eles têm um perfil lá que eles colocavam, mas o cara não queria saber se sabia Python, Java, C++, etc. Alguma coisa eu tinha que saber para poder eles verem me programando, mas não. E, então, assim, vai de perfil, mas eu não gostava muito do... Não sei como é que fala decoreba em espanhol, não sei se é a mesma coisa, mas é engraçado. Realmente, eu nunca... Boa pergunta. Boa pergunta. Eu nunca ouvi alguém falando um termo para isso. Mas é muito disso, eu não gosto muito de decoreba, cara. Eu acho que é por isso que eu não fui muito atrás de certificado, mas tem muita coisa que eu pego rápido, ou desenvolvo rápido, ou a ideia me ajuda, mas muito por conta disso. E eu vou lembrar de ler os meus livros depois dessa. Inclusive, é interessante que você pegue também, eu vou te mandar os vídeos depois, para você dar uma olhada antes de eu colocar no canal lá, publicar. Aí você me passa links, coisas que você queira que eu anexe ali naquela parte de baixo. Tem 5.000 caracteres para a gente colocar, então dá para colocar muita coisa lá que você mencionou, que você falou em algum momento e que as pessoas possam ter interesse. Eu acho que eu vou tentar fechar, mas eu queria fechar com a coisa do espanhol, né? Eu lembro do seu pai, eu acho, e ele falava assim meio com sotaque. Mira, pasaba el siguiente, me iba a Tucumán, que mis padres son de Tucumán, y yo era chiquito y me iba cada 2 años, 4 años para allá. Me quedaba en la casa de mis tíos. Entonces, digamos que me quedaba un mes hablando español por allá y tuve unos casos graciosísimos que yo estaba machado, no sé si en España se dice machado, Não. pero un borracho, no sé, whatever. Y, y no me lograba de acordar portugués. El Joder. tipo en medio de la fiesta allá, y me pregunto, che, qué bien, sos de Brasil, entonces hablar portugués conmigo. Disculpame, che. Estoy muy borracho para acordarme cómo se hablaba portugués. Tenía como 16 años, 17 años, no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo me iba y me quedaba el mes todo allá en la casa de mis tíos? Entonces, no tenía mucho gusto de quedarme allá, não era como irse a Europa ou algo assim, os lugares eram menores ou algo assim, mais chicos. Então, hoje em dia, adulto, me queda mais fácil. Então, as últimas vezes que me he ido, estava praticando o SAP, o cambio de linguagem. Então, me sale bem, pero não me pergunte a escrever, porque me sale com uma mierda. No Sim. logro escribir, no hago idea cómo escribir en español. Algunas cositas salen, pero no me sale bien. Hasta mi hermana hizo curso de español porque, y muy gracioso, porque tiene el teste para empezar el curso y la maestra, la profesora, le ha dicho, che, mira, hablas mejor que yo español, pero su escrita es muy fea, muy mala. Ai, que Y ella desgraça. tenía, y eso antes de irse a España, estaba empezando a acertar las cosas, porque el español es un español más, escrito más, Formal? más en serio, digamos. Entonces,
para la universidad tenés que escribir bien hecho. No es como eso de comunicación y todo, que puede salirse, pero es difícil escribir español, es engraçado. Y tengo un tío que era esa cosa de cuidar de bebés y todo, era médico. Y él me ha dicho, che, mira, español es un lenguaje de bebés. En serio, ¿por qué no usas mucho los tonos de voces que podés tener? Entonces, un español aprender en inglés es muy más difícil do que un brasileño aprender inglés. Por ejemplo, ellos aquí decían el nombre de la banda, AC/DC, como AC/DC. Sí, no le sacan los tonos del lenguaje. Increíble. Entonces, cuando empezás a hablar, you start speaking English with anyone there in Spain, it's strange. You feel there is something around his tongue or something about Spanish, because the words doesn't flow very well. Yeah, for sure. Happened with me when I took an interview for Ireland. I felt the girl there from AGR was Spanish. Do you speak Spanish? Yeah. Oh, all right. Vamos a hablar español, muy más fácil. Me quedo más tranquila hablando español. En serio, me sale muy más fácil. Y yo hablo muy tranquilo español. Me sale una cosa fea, pero hablo muy tranquilo español. Y el inglés para mí es más, digamos, más formal. Me sale más formal el inglés, y el escrito inglés también me sale más formal. Pero si yo quiero charlar, me sale más fácil el español. Sí, yo hablo mucho menos que tú de inglés. Tú hablas inglés razonable y te comunicas. Bueno, como dicen los españoles, como te proteges, no es te proteges, es una otra palabra. Te defiendes muy bien, ¿no? Entonces, esto del castellano ya no te defiendes. Mandas, es que habla muy natural, tiene incluso el acento, que es de la región, me imagino, de Tucumán. Y he descubierto que el uruguayo habla igualito al tucumano. Sí. Y los uruguayos son muy parecidos con los argentinos. Incluso tengo una historia aquí, que uno de los chicos del máster es argentino, y nosotros teníamos ahí como una pelea, hablábamos de fútbol, cosas así. Un día me dejé el WhatsApp abierto y me fui al baño. Cuando he vuelto, había un mensaje que era como odio a todos los españoles en el grupo del máster. Y salía de mí un silencio total en el grupo de WhatsApp, y le miré al lado al cabrón, al hijo de puta, y he dicho, ¿qué hijo de puta eres, Nicolás? Diários de motocicleta, cara. Se você quiser aprender palavras feias, recomendo, tira a legenda. Galera fala muita coisa pesada, porque você me lembrou disso. Como o cara xinga! Puta que pariu! Fala muita besteira. Eu lembro em Florianópolis, que tinha um time de futebol de uns meninos, aí eles eram da Argentina. Eles estavam passando assim pela rua, aí tinha uns meninos, uns neguitinhos de lá do Campeche. Aí os moleques do Campeche começaram a gritar, maricum! Eu falei, olha, esses brasileiros, cara, os caras já aprenderam até como ofender o argentino, e voltou o time inteiro, cara. Voltou o time inteiro. Muito bom. Cara. Eu falei, pô, é muita audácia, cara. Vocês são muito loucos, mano. Eu até falei pros moleques, vocês vão apanhar, caralho. Não, e sabe o que é mais engraçado? Tem a questão o quão pesado é o palavrão, dependendo do idioma. Sim, porque existe essa diferença, cara. A gente até se cumprimenta xingando o outro. Uhum. E aí, cuzão, beleza? Tipo, porra. É. Mas, cara, tem país que o cara fica mal, sabe? Dependendo do que você usa. Tipo, nossa. Que nem o tu, né? O tu na Argentina não é comum, eles falam vos, que eu nunca descobri como escreve. Não, quando é pessoal, você fala vos.
na Argentina, você não fala tu. Hum. É engraçado, tem umas nuances aí do idioma, tá? Mas eles falam, não, é muito impessoal usar o tu, tipo, eles acham formal demais, pelo menos na região que eu fui. E tucumano não gosta de portenho, tá? Aliás, o resto do país praticamente não gosta de portenho. Não sei se acontece, sei lá, Madrid e o resto da Espanha, mas, como dizia papai, Deus está em todo lugar, mas atende em Buenos Aires, né? Isso que eles falavam na Argentina. Exatamente por conta dessa rixa. Tipo, tudo acontecia em Buenos Aires, né? E o resto do país, né? Como é que fica? Mas é É, engraçadíssimo. eu nunca tive na Argentina. É um sonho aí de conhecer Buenos Aires. Parece que é uma cidade maravilhosa. Eu cheguei até a Também queria conhecer. Ah, você não conhece? Nunca fui. Eu fui para Córdoba e Tucumã. Inclusive tem Córdoba na Espanha. Mas eu não. Buenos Aires eu só passei pelo aeroporto. Eu não parei, olhei, conheci os tal dos tangos, etc. Meu pai gostava muito de tango, Sim, quando era né? vivo. É muito bonito também. Quando sai, assim, às vezes eu danço samba de gafieira. E a gafieira, ela tem uns passos. Adoro gafieira, muito bom, cara. Então, Saudade. o meu professor de gafieira, um dia ele foi e começou a dançar tango, cara. O cara conseguia dançar Joia. tango com os passos de gafieira. E o pessoal do tango ficava olhando e falava, caramba, né? O que esse cara tá fazendo? Ficava legal, porque o cara tem ritmo, né? Aí ele consegue colocar o tempo musical e jogar. É uma gafieira em slow motion, né? Tipo, eu fiz um pouquinho de dança de salão. Eu morro de vontade de voltar, cara. Tem uma escola muito boa aqui no Tocoral. Mas quem sabe passando a pandemia, agora que, sei lá, de repente eu levo a esposa, vamos ver. Dançar Mas demais. é gostoso. Dançar é bom. Dançar é bom. Mas segundo a minha irmã, teve uma pesquisa na faculdade dela que você não perde peso dançando. Olha, Ela dizia, não, o cara colocou sensor, tudo, tal, não sei o que, fez dança, etc. Eu falei, não perde peso. mas Como também assim? ganhar você não ganha. Não é possível. Mas faz bem, é uma ótima terapia. Faz bem. Eu acho que fortalece o corpo, pelo menos. Você talvez não mude de fisionomia, mas Você você. ganha agilidade, isso é legal. Mas, cara, a questão da condução, tem um monte de coisa legal de dança, Também, eu é acho que é interessante. muito legal essa coisa. É interessante que muitas mulheres elas queriam fazer o trabalho também do homem justamente para poder dar aula, né? E muitos homens queriam também fazer o papel da mulher, de ser conduzido, para poder aprender e poder dar aula para a mulher. Como é que você ensina o outro se você nunca foi conduzido ou se você nunca conduziu, né? Então essas funções elas são possíveis também de ser feitas. E às vezes duas Sabe mulheres. as palavras do meu professor na época? Mulheres, por favor, o homem tem todo o trabalho de conduzir. Vocês que dão o charme da dança. Que o homem não tem como fazer isso, ele tem que se preocupar de conduzir a dança, né? Então aquela coisa sabe, Ele tem que do fazer as charme, da duas coisas malícia da ao mesmo dança, tempo, né? né? Isso que é muito difícil. O cara já tá conseguindo conduzir, ele tenta dar um charme. Mas enquanto ele não conduz bem, é difícil fazer isso. E fica feio se o cara não conseguir fazer as duas coisas. É treta, né, cara? Mas o melhor aprendizado que eu tive cara, não se preocupa com os passos. Isso. Aprende uma boa base, uma Isso. boa base. É isso que o professor fala, tá? Aprende uma boa base. Então, assim, cara, todo mundo aprende o passinho. O passinho é muito parecido sabe, de um para o outro. Passo básico. Você vai fazer muito igual. Agora, a condução, o trazer, sabe, o respeitar, e você sabe, né? Quem fez dança de salão sabe que o problema de pisar no pé é de quem é pisado. Você Uhum. que não tirou o pé. Não é que o cara que pisa no seu pé. E tem toda uma questão de condução e de quem recebe a condução que ele vai perceber que a pessoa se mexeu e vai tirar o pé. Uhum. É É bem interessante, né? Se você interessante, é avança, o bem outro interessante. retrocede, e por aí vai. Então, Você encosta a coxa, a pessoa sai. Cara, e nosso tempo, como é que tá? A conversa foi eu tô longe. achando que a Mas gente esse foi um desfecho interessante, cara. fechar. Foi. A base é importante, a base é importante. Eu acho assim que não só tem tudo a ver com programação, né, nessa coisa da base ser importante, mas também mostra para quem trabalha muito que pô, é legal ter um hobby. É bacana você sair para fotografar, é bacana você sair para dançar, é bacana você fazer um atletismo, é bacana você dar um passeio de bike com seu filho. E isso são coisas que Refresca a cabeça. isso e vão te fortalecendo, E faz parte, corporal cara. e também espiritualmente aí. E sabe que uma ferramenta muito boa
para você resolver problemas de programação é dormir. Fica 2 horas em cima de um problema, cara. Você vai ver como dormir resolve seus problemas assim, lindo. Você acorda de manhã e fala, puta, por que eu não pensei desse jeito? Sim, eu não estava conseguindo fazer uma coisa super fácil, que era enviar arquivos para upload. Eu quero fazer um upload de arquivos, e aí eu fiz um botão bonito, e escondi o meu input, fiz um hidden lá, aí quando eu clico, ele chama a função, clica no input, permite fazer a seleção de todos os arquivos e envia para o back-end. Estava fazendo isso, Sim. né, Alejandro? Super feliz lá, tranquilo, e aí, tipo, de repente, mas cadê os dados que eu estou enviando? Porque eu queria enviar um JSON e os arquivos, só chegava os arquivos, cadê os dados? Aí eu descobri, cara, que eu tava fazendo uma merda depois que eu dormi, tá? Eu fui dormir, descansei. Ótimo. Aí eu voltei e descobri que a merda que eu tava fazendo era tipo... acho que eu tava, em vez de fazendo 7 no form, né, que eu gerava um formulário, botava o arquivo dentro com o append. Eu chamava o append de novo para tentar colocar os dados. E aí quando eu enviava, não tinha dado. Multipart, cara. Multipart legal. Multipart legal. é muito bom. Enfim. Bom, eu vou, acho que fechar por aqui. Essa nossa conversa, ela foi longa, foi épica. Ela, com certeza, daqui a alguns anos, quando a gente olhar para esse vídeo, a gente vai, tipo, rir muito, vai se divertir muito com as mudanças que nossa vida sofre, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Exato. E isso é muito, muito interessante da vida. Então, a vida tem que ser vivida a cada segundo. Para mim, está sendo maravilhoso aprender com as pessoas. E olha, Alejandro, hoje foi um masterclass, cara. Você é um cara muito inteligente, manja de muita coisa. E eu te espero aqui na Europa, já que você está decidido de vir. A gente vai se encontrar aqui em algum momento. E eu espero que, quem sabe, a gente até não mora junto, né? Pode acontecer. Em algum momento vai acontecer. Pode ser não ano que vem, no outro, mas no médio prazo vai acontecer. Beleza? Beleza. Vamos fazer isso acontecer, então. Vamos, pô. Planejado. Eu vou parar aqui, então, o vídeo e a gente fica por aqui, pessoal. Assistam aí os vídeos do canal. A gente faz com prazer, né? O Alejandro dedicou aí horas do dia dele para contar tudo isso e a gente espera que vocês, nesses conhecimentos, adquiram alguma coisa. Acho que é sempre Deixa o seu like, se inscreva no canal se você quiser novas atualizações e coloque o sininho se você quiser ficar atualizado com as entrevistas. Cool!